Fala pessoal, eu sou Rafael Spiera, advogado e professor de Direito Administrativo. E nesse vídeo vou resolver as questões da prova do SLU, do cargo de Analista de Gestão de Resíduos Sólidos. Prova de Direito Administrativo sobre a Lei 9784. A banca que fez o concurso, organizou o certame, foi o CESP. Ele foi realizado ano passado, em 2019. Eu tenho certeza que aqueles que estão se preparando para o Tribunal de Contas e outros concursos públicos que costumam o CESP organizar, certamente vão gostar bastante desse vídeo. Aí na descrição eu vou deixar o link do material que eu vou estar resolvendo as questões agora, formato PDF, para você baixar e depois resolver com calma, tá ok? Então me segue daí. Bora nessa? Vamos lá, pessoal. Questãozinha número 1. Para resolver a assertiva, vamos ler o texto bacana que tem aí. Valendo. Antônia, de 60 anos de idade, requereu a certo órgão público a emissão de documento de caráter pessoal. Em razão da negativa do pedido, a Antônia interpôs um recurso administrativo dirigido a Carlos, a autoridade competente do referido órgão, para julgar o recurso. Vamos lá? Vamos começar sublinhando aqui um tema importante. Interpôs recurso administrativo dirigido a Carlos, tá? Que é a autoridade competente do referido órgão para julgar o recurso. Ele é a autoridade competente para julgar recurso. Você pode estar pensando assim, poxa, já está sublinhando, nem terminou de ler. É porque é o seguinte, eu até quero te dar de dica. Normalmente o CESP, quando coloca um texto desse tamanho, é porque as assertivas que virão a seguir vão tratar de diversos assuntos. Todos esses pontos que estão sendo sublinhados certamente serão objeto de alguma assertiva. Então sempre que você, numa prova de concurso, verificar esse tipo de questão, já faz essa análise, porque daí você só faz a análise uma única vez, entendeu? Não fica tendo que voltar no texto o tempo todo. Então, dentro dessa premissa daí, né, a partir daí, vamos prosseguir a leitura. No entanto, por ser amigo íntimo de Antônia, olha aí, amigo íntimo. Acredita que isso também é importante? Amigo íntimo de Antônia. Isso aqui é um caso que a lei, em seu artigo 20, denomina de suspeição. Tá? Hipótese de suspeição. Vamos adiante. Por causa da suspeição, Carlos delegou sua atribuição julgadora a Marcos. Opa! Cometeu um problema aí, temos um equívoco aí. Delegou sua atribuição julgadora a Marcos, com o qual não possui qualquer relação de subordinação. Vamos sublinhar também isso daí. Não possui relação de subordinação. Deixa eu explicar. A questão da delegação de competência para julgar recurso administrativo, ela é defesa, ela é proibida em lei. Então é dizer que na forma do artigo 13, inciso 2, trata-se de uma competência, olha aí, competência indelegável. Isto é, ele errou quando fez isso. Veja que ele não errou diante da hipótese em que entendeu estar suspeito, isto é, diante de uma suspeição pela amizade íntima que tem junto à dona Antônia. Isso não está errado. O que está errado é ele ter delegado a competência para decidir recurso, porque na forma do artigo 13 será indelegável, inciso 2, competência para decidir recurso. Entendeu? Agora, com relação a não ter qualquer relação de subordinação aí, né, não ter um traço de hierarquia, isso realmente não é problema nenhum, tá? O artigo 12 da Lei 9784 expressamente nos esclarece que a delegação pode acontecer com ou sem hierarquia. Então, delegação com ou sem hierarquia. Tá ok? Resumindo, pessoal, você tem aí a questão praticamente detonada. Agora vamos fazer as assertivas, né? Pode ser que uma ou outra não tenha conexão direta com as avaliações que nós fizemos aí sobre o artigo 20, 12 e 13, inciso 2. Mas a gente faz a avaliação em loco, tá? Analisando item por item. Bora nessa? Questão número 1.
Caso tenha sido interposto fora do prazo legal, nesse caso aqui ele é chamado de intempestivo, né? O recurso de Antônia não deverá ser conhecido. Gente, isso aqui é certo. Está de acordo, em conformidade com o artigo 63, inciso 1. Me acompanha aqui. De acordo com esse dispositivo, o recurso que for interposto fora do prazo legal, que prazo é esse? 10 dias. Observação. Artigo 59. O prazo para interposição de recurso será de 10 dias para recorrer. Está acompanhando, né? 10 dias para recorrer. Muito bem. Quando interposto o recurso fora desse prazo, ele é intempestivo. E nesse caso, ele não deve ser conhecido de acordo com o artigo 63, inciso 1. Aí, avançando, isso não impede que a administração reveja de ofício o ato ilegal. Gente, que questão bacana essa, hein? Que questão bacana. Vamos sublinhar aí, ó. Não impede que a administração reveja de ofício o ato ilegal, desde que não tenha ocorrido preclusão administrativa. Está em conformidade com o artigo 63, parágrafo 2º. Esse item, então, pessoal, é um item certo, tá? Essa questão é um item certo. Me acompanha aqui. Apesar do recurso ter sido interposto fora do prazo e, portanto, não poder ser apreciado segundo determina a lei, pelo princípio da oficialidade, a administração pública tem o poder de rever suas decisões quanto à ilegalidade de ofício, de acordo com o artigo 63, parágrafo 2º. É uma consequência do princípio da oficialidade. Só existe um obstáculo para isso acontecer, que é o incidente de preclusão administrativa. O que é preclusão administrativa? É uma imobilização processual, né, em desfavor do sujeito que omite-se, deixa de realizar uma aptidão processual dentro do prazo fixado em lei. No caso aqui aplicado à administração, basicamente isso nos remete ao artigo 54, que a administração pública tem 5 anos para rever os atos que pratica ilicitamente quando eles geram efeitos favoráveis aos seus destinatários. Tá entendendo? Então, é dizer, repetindo, de acordo com o artigo 54, a administração tem um prazo de 5 anos para rever os atos ilegais que geram efeitos favoráveis aos seus destinatários. Passados 5 anos, ela fica imobilizada, ela não consegue mais rever de ofício seus atos. Então, substituindo na assertiva, ficaria assim, me acompanha. O que não impede que a administração reveja de ofício o ato ilegal, desde que não tenham passado 5 anos sem que a administração tenha anulado o ato que gerou efeito favorável ao seu destinatário, porque decorrido desse prazo, decai do direito de anular e fica preclusa a competência administrativa. Entendeu? Então, expressão de caráter doutrinário que a lei trouxe expressamente e o CESP cobrou de vocês. Então, item joinha, tá? Item certo. Partiu para a próxima? Questão número 2. Veja que agora fica mais fácil. A gente já fez a avaliação do texto em negrito, agora a gente já parte direto para a assertiva. A Lei 9784 de 99 permite delegar parte da competência administrativa para outro órgão ou titular, mesmo que não exista subordinação hierárquica. E aí, pessoal? Certa questão. Ué, professor, mas você não disse que a competência não poderia ser delegada? Realmente, ela não pode. A competência para decidir recurso administrativo não pode ser delegada. Mas a assertiva não está tratando disso. Ela está falando em forma genérica. Ela está aludindo aqui ao artigo 12, que expressamente diz que caberá delegação junto a órgão, a autoridade subordinada ou não a quem delega a competência. Então, mesmo que não haja subordinação hierárquica, essa lei, na forma do artigo 12, admite delegação de competência. Valeu? Então, questãozinha certa. Toma cuidado com isso aí, o CESP foi muito mala. Questão 3. Devido à sua amizade íntima com Antônia, caso de suspeição, né? Carlos agiu corretamente ao delegar competência a Marcos. Agiu corretamente ao delegar competência a Marcos para decidir recurso. Aí tá errado o item, tá? Aí fica errado. Por quê? Artigo 13, inciso 2, trata-se de uma competência indelegável.
segundo o que nós estudamos, tá bom? Competência para decidir recurso administrativo, artigo 13, inciso 2, é uma competência indelegável. Também será indelegável na forma do artigo 13, inciso 1, competência para edição de normativos e, de acordo com o inciso 3, a competência exclusiva em razão da matéria. Tudo bem? Então, depois fica até de dica. Vai lá no meu site, rafaelspier.com.br, e baixa o material correspondente à Lei 9784, bastante interessante, vai ajudar bacana vocês, tá? Também baixa a apostila completa de direito administrativo, com atos administrativos, poderes administrativos, tudo comentadinho, com alguns exercícios bem interessantes também de prova, que vão auxiliar você na preparação de concursos públicos. Lá tem tudo isso daí explicadinho, tá? Então, por enquanto aí, ó, é suficiente dizer que o item fica errado porque violou, afrontou o artigo 13, inciso 2 da Lei 9784. Partiu para a próxima assertiva. Por ser amigo íntimo, vamos lá, amigo íntimo da Antônia, o Carlos está impedido. Errado, impedido não, rapaziada. Impedido não de atuar no processo. Ele está na condição de suspeito. Condição de suspeição, artigo 20. É um caso de suspeição. Tá? Então, errado o item. Rafael, mas não dá na mesma, não? Não dá na mesma, não. Me acompanha aqui, ó. Vou mudar de cor. O artigo 18, nos seus incisos de 1 a 3, vai narrar 3 situações em que existe de fato impedimento. Sabe qual que é a diferença? Impedimento são proibições legais de atuar. Já na suspeição, eu tenho incidente de suspeição diante de amizade íntima ou inimizade notória, que a lei não obriga, sabe, diante da amizade íntima ou inimizade notória, que o agente decline de sua competência. Ele pode até atuar no processo. Mas se ele acha que ele é parcial, de algum modo, por causa da amizade íntima ou inimizade notória, ele, por uma apreciação, um juízo de valor, ligado à razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, em viés de ética, honestidade e lealdade, sabe? Ele não se sente bem, ele declina de competência por uma razão de foro íntimo. Mas ele não é obrigado. A lei não proíbe ele de atuar. Agora, no impedimento, olha aí, ó, artigo 18, a lei proíbe ele de atuar nas seguintes considerações, seguintes hipóteses. Artigo 18. Quando há interesse no processo, a autoridade ou agente tem interesse no processo. Interesse no processo. Ainda, quando ele tem litígio judicial ou administrativo, se liga aqui em mim, com o interessado no processo administrativo em que atua ou seu cônjuge ou companheiro, tá? Então fica na condição de impedimento, se tem litígio judicial ou administrativo com o interessado no processo ou com seu respectivo cônjuge e companheiro. E ainda, né, a terceira situação, eu até aqui inverti a ordem porque considero mais didático, tá? O item 1 aí é o inciso 1, o litígio judicial administrativo é o inciso 3 do artigo 18 e agora o inciso 2 do artigo 18. Quem já atuou, né, a autoridade ou agente que já atuou ou que ainda atuará como 1, 2, 3 perito, representante, testemunha. Tá? Então, quem já atuou, a autoridade ou agente que já atuou, ou que ainda atuará no processo, como perito, representante, testemunha, está impedido de atuar. E essas situações se estendem ao cônjuge, companheiro, parente e até terceiro grau da autoridade do agente. Tá ok? Nesses casos, há impedimento. E nesses casos, o agente, a autoridade, não é que nem a suspeição.
pode ou não declinar, né, da competência, coisa e tal, negativo. Aqui a lei proíbe ele de atuar e diz que se ele não declinar de competência, arguindo o seu próprio impedimento, né, alegando estar impedido, nesse caso ele responde por falta grave disciplinarmente, sacou? Então ele responde por falta grave, vai se submeter a poder disciplinar. Tudo por quê? Adivinha? Porque não declinou de competência, porque estava impedido, né, estava numa condição de impedimento, tá ok? Um último detalhezinho, eu gostaria que você depois desse uma lida com calma, tá? Vou botar aqui como observação. Lá no teor da lei, artigo 2º, parágrafo único, no inciso 2, lá tem assim, ó, que é vedado, é proibido renunciar competências, poderes públicos, tá? Total ou parcialmente é vedado renunciar competências, poderes públicos, ressalvados os casos especificados em lei. E justamente o caso de impedimento e suspeição são hipóteses em que a própria lei autoriza a administração pública, no caso da suspeição, a declinar ou não de competência, a renunciar, portanto, poderes e competências. No caso do impedimento, proíbe, né, de exercer a competência ou poder, porque no impedimento é isso, uma proibição legal. Tá ok? Depois revisa lá, é importante isso daí, dá uma lidinha. Então, partiu para a última assertiva, rapaziada. Questão número 5. Em razão da sua idade, a dona Antônia poderá requerer à autoridade administrativa competente o regime de tramitação prioritária para o recurso interposto. Gente, questão certa. Ela está de acordo com o artigo 69A, e eu vou te dizer que as avaliações que nós fizemos lá atrás não compreenderam isso aqui. Mas agora eu vou fazer com vocês a análise aqui, ó. 60 anos de idade, tá? A lei é clara, ela vai alegar que o idoso, olha aí, quem tem 60 anos ou mais, o deficiente, ou então o portador de doença grave, a forma da lei, como consequência do princípio da isonomia, vão ter prioridade na tramitação do processo. Sacou? Questãozinha ajustada nos termos da lei. Decorre da isonomia porque eu tenho que dar igualdade material, né? Isto é, igualdade aos iguais, desigualdade aos desiguais, para que nos limites das desvantagens que eles ostentam, eles possam usufruir de suas liberdades constitucionais, que aqui na Lei 9.784 é o direito de petição, é o direito de pleitear seus interesses, direito junto à administração pública, de representar contra irregularidades que conheça, que tomem conhecimento, independente do pagamento de taxas, como fala a Constituição ao estabelecer no artigo 5º, inciso 34A, tão consagrado direito de petição. Tá ok? Então, item certo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe aqui para vocês questões de 9.784 do CESP. Tenho certeza que vai ajudar bastante quem está se organizando para prestar concursos organizados por essa banca. É bom que você está vendo aí como é que o CESP anda cobrando, tá ok? Se liga lá nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, bem como também Twitter. Se inscreva no meu canal, né, do YouTube e ativa o sininho, porque em breve novos vídeos serão postados lá, tá ok? Todo sucesso do mundo. Valeu!